fazer uma pequena prova hoje. Sabatina. Quem era o primeiro rei de Israel? Saul. Muito bom. O segundo rei foi o Davi. E o terceiro foi seu filho, Salomão. E com a morte do Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte conseguiu seu nome original, Israel. E capital era Samaria. O reino do sul passou a ser chamado de Judá. E capital era Jerusalém. Por volta, chutando assim, de maneira grosseira, né? Chutando, por volta de 700 anos antes do nascimento de Cristo, surgiu no cenário mundial uma grande potência, chamada Império da Síria. Então esse império subjugou o reino do norte, Israel, trazendo destruição da Samaria. Com a queda desse império da Síria, surgiu então uma nova potência, chamada o Império da Babilônia. E esse império subjugou o reino do sul, Judá, trazendo destruição total da cidade de Jerusalém, que representava a cidade santa dos israelitas. E jovens judeus foram levados para a Babilônia em cativeiro, em várias ocasiões. A primeira leva aconteceu no ano 606, antes do nascimento de Cristo. E o famoso, muito bem conhecido por nós, o Daniel da Cova de Leões, então fazia parte desse primeiro grupo. E na segunda leva, que aconteceu 597 antes do nascimento de Cristo, então um jovem chamado Ezequiel, na época ele tinha 25 anos de idade mais ou menos, foi levado então, junto com os outros. E 5 anos depois, aos 30 anos, o Ezequiel foi chamado por Deus para se tornar profeta. E nós vamos ler hoje uma passagem do Ezequiel. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Velho Testamento e vamos estudar o que Deus quis falar a seu povo por meio do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículos 10, 11 e assim até 16. Vamos fazer leitura responsiva. Eu leio versículo 10, irmãos 11 e assim até chegarmos ao versículo 16. Por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe a paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal? Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Despedaçarei o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz, palavra do soberano, o Senhor. Esta passagem descreve exatamente, usando uma imagem, uma analogia de um muro caiado para descrever o estado espiritual em que o povo de Israel se encontrava. Por um lado havia o povo de Israel, desobediente, fazia coisas que não devia fazer, praticava certas coisas que realmente desagradavam a Deus, que é devidamente representado por um muro com deficiências, muro com brechas, muro frágil, muro fraco, caindo em pedaços. E por um outro lado havia um grupo de profetas, líderes espirituais da época, que ao invés de profetizar a voz de Deus, a vontade de Deus,
eles profetizavam segundo a sua própria imaginação. Profetas que profetizavam coisas que agradavam os ouvidos do seu povo, e não coisas que realmente diziam a realidade. Então, por um lado havia muro frágil, e por outro lado havia grupo de profetas que pintavam este muro. A repreensão de Deus é no que tange a esse ato de caiar. Em vez de consertar as brechas do muro, em vez de trazer aquele povo desobediente aos pés de Deus, eles simplesmente tentavam enganar, pintar por cima, passar uma camada fina, superficial, de uma tinta branca. E Deus, por meio do profeta Ezequiel, previu a queda da cidade de Jerusalém, que realmente aconteceu 6 anos depois do ministério do profeta Ezequiel. Esta imagem é muito gráfica. E um muro frágil, torto, pintado de cal. Branco por fora, aparenta bonito, limpo. Mas deficiente, sujo por dentro. Eu gostaria de convidar os irmãos a ter essa imagem de um muro frágil, pintado de branco por fora. E com essa imagem em mente, eu convido os irmãos a fazerem um autoexame. Trazer essa imagem a nível individual. O que significa caiar? Será que nós não somos como esse muro caiado, fraco por dentro, mas querendo aparentar bonito e saudável por fora? O ato de caiar, isto é, pintar e recobrir com uma substância branca, no caso é o cal, o ato de caiar em si não é pecado. Quando a gente compra hoje em dia um apartamento novo, né? Eu nunca comprei apartamento, mas dizem que quando se compra hoje em dia, ele não vem todo decorado, assim, mobiliado como antigamente, ele vem cru, né? Então é tudo do jeito que é construído. É você que tem que, né, ao receber a chave do apartamento, botar, sei lá, cerâmica para fazer o piso, tal, né? Pintar as paredes, né, com a cor da tinta que você preferir e tudo assim por diante. Portanto, o ato de pintar, ato de recobrir com cal, faz parte do acabamento da construção. Cuidar da aparência externa que Deus nos deu não é pecado. Aliás, é uma coisa muito recomendável, né? Você tem que cuidar bem da sua aparência, né? E também a sua conduta, né, moral, ética. Né? A sua vida tem que ser uma vida de testemunho. Essa parte é importante. Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo querem enxergar Deus através das coisas que nós exteriorizarmos. Eles veem o seu ato de agir, ele vê seu sorriso, ele vê sua obra, né, de Deus sendo realizada. Então, cuidar dessa parte externa da nossa vida é importante, faz parte da nossa vida cristã. O problema é que o muro está frágil. Seu interior, a sua realidade interna, não é compatível com a sua realidade externa. Portanto, o ato de caiar não é pecado, mas caiar um muro frágil, caiar algo que não é prestável, isso sim, isso é problemático. Eu sei que aqui não há nenhum muro caiado, da maneira como é descrito aqui na passagem, mas não custa nada de fazer um check-up. Então, vamos, cada um examine a si mesmo, para ver como é que está seu muro dentro de você. Ele está firme, saudável, sem brechas,
sem deficiências? Ou será que está a ponto de cair? Como é que a gente reconhece um muro caiado? Várias características, mas uma característica predominante é justamente esse ato de caiar. Quanto mais frágil o interior, a pessoa tem tendência maior de querer disfarçar isso, querer botar uma tinta branca por fora, esconder as suas deficiências, esconder seus pecados, esconder seus pensamentos imundos. Talvez porque ele se sente instável, aflito, ele não quer se revelar. Então ele usa um monte de artimanhas e artefatos para se proteger por fora. Continua ficando, pintando com cal. Não é à toa que Jesus repreendeu tão duramente os fariseus da época. Mateus 23, versículo 27 e 28 diz assim: Jesus dizendo para os mestres da lei e fariseus: hipócritas, diz ele, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, porque foram pintados de tudo branco, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Fariseus se caiavam, se pintavam de branco, para aparentar bonito, para aparentar justo. E como é que eles faziam isso? Eles gostavam de orar publicamente, nas ruas, em voz alta. Eles gostavam de mostrar que estavam em jejum. Eles fizeram questão de não se associar com os gentios, porque eram considerados pecadores. Eles faziam questão de observar fielmente o dia de sábado. Mas não somente isso. A maior hipocrisia dos fariseus é que eles não cansavam de criticar e condenar os outros. Eles criticavam, eles condenavam as pessoas que não faziam como eles faziam. Por quê? Porque eles achavam que criticando e condenando os outros, eles se tornariam mais justos. Eles caíam naquela falsa impressão de que criticando eles se tornariam mais justos. Mas no fundo, dentro deles havia cobiça. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Ao invés de consertar o muro em fragilidade, ao invés de confessar seus pecados, arrepender-se dos pecados e restaurar o relacionamento com Deus, restaurar o seu muro para que ele fique firme, forte e sólido, eles resolveram pintar simplesmente o muro deficiente com cal. É como se fosse uma dente cariada. Adianta você colocar por cima uma coroa de ouro, de porcelana, enquanto você ainda não tratou devidamente a cárie? Mas era mais ou menos isso que eles estavam tentando fazer. Bom, nós não somos fariseus. Nós somos tão pecaminosos quanto eles. Nós temos essa tendência egocêntrica dentro de nós, né? A parcialidade egocêntrica. Nós somos tolerantes aos ou com nossos próprios defeitos, com nossas próprias falhas, com nossos próprios pecados. Nós somos tão rigorosos com o defeito dos outros, com falha dos outros, com pecado dos outros. Quando alguém comete um pecado sexual, é escândalo. Mas quando você comete um pecado sexual, isso é um romance. Existe uma prova incontestável dessa tendência egocêntrica que cada um de nós temos.
estava em dúvida se conto ou não conto isso aqui. Eu contei no segundo culto. Eu vou contar, usando linguagem bem original. Existe uma prova incontestável que mostra o quanto nós somos egocêntricos, o quanto nós somos tolerantes com nossos próprios defeitos e falhas e somos tão rigorosos com a falha dos outros. É quando a gente entra no banheiro para fazer necessidade. Você senta no trono, senta lá, pá, começa a necessidade número 2. O cheiro é forte, mas você aguenta. Eu nunca saí no meio do trabalho, da necessidade, só porque o cheiro era muito forte. E aguenta até o fim, porque é o cheiro do cocô que eu fiz. Agora, o cheiro do cocô que outros fizeram, isso não dá para aguentar. Eu admiro mãe, por causa disso, o amor de mãe, que acha até o cheiro do cocô do seu recém-nascido gostoso. De que maneira nós podemos restaurar o nosso muro? De que maneira nós podemos manter nosso muro saudável, firme, sem brechas, sem deficiências? De que maneira nós podemos manter nosso ser interior saudável? Quando é que uma pessoa é acometida por estas e outras enfermidades? Em última análise, quando a imunidade da pessoa cai. Dizem que há mais de 5 mil tipos diferentes de micro-organismos parasitando a nossa cavidade bucal. Eu não sei se isso é correto ou não, mas estima-se que há 5 mil tipos diferentes de micro-organismos vivendo aqui dentro da nossa boca. Mas a gente não pega a doença, sabe por quê? Porque nós temos nossa imunidade. Mas quando a imunidade cai por algum motivo, um desses germes penetram na circulação, em nosso corpo e causa doença. Há muitas tentações por aí fora, em cada esquina. E nós estamos expostos a essas inúmeras e diversas tentações. Mas se nós tivermos um muro firme dentro de nós, sem brechas, nós podemos resistir a essas tentações. Eu falei que fui visitar o missionário Ricardo. Por favor, primeiro slide. Eu queria mostrar algumas fotos. O Ricardo me levou para um parque nacional para que eu tivesse uma experiência inédita. Passar uma noite na Ger. Ger, que significa barraca, a casa, né, para eles. Né? Foi uma experiência muito boa, inédita para mim. E aí, no dia seguinte, pode passar, ele me mostrou. Aí o Ricardo e eu juntos, né, dentro de uma barraca, a próxima foto. E ele mostrou um bosque semelhante a este, né, cheio de árvores. E eu perguntei, que tipo de árvore é essa? Porque eu sou muito ruim, sou ignorante, a botânica é longe de mim. Aí ele explicou que essa árvore se chamava Chajaknamu em coreano. Em português é bétula. Né? Árvores, né, bonitas, né, bem altas, e brancas por fora. Né? É muito comum, né? É comum encontrar essas árvores na Ásia e na Europa, e principalmente na Sibéria. Né? E ele diz que essa árvore é muito útil, tem sido muito útil, né? Porque pelo fato de ter casca branca e muito fina, ela era utilizada como papel desde a antiguidade. Né? E falando sobre essa árvore, ele me contou uma coisa muito interessante, que é muito peculiar essa árvore. Porque, a próxima foto, eu percebi que alguns troncos dessas árvores estavam caídos. Né? Esses troncos brancos, mas por dentro estavam todos apodrecidos, pretos. Aí eu perguntei, por curiosidade, por que está acontecendo? E ele me explicou. Né? Diz que há um cogumelo chamado cogumelo chaga. Né? E esse cogumelo parasita esta árvore, bétula.
Quando abre uma ferida, quando tem uma ferida aberta ao longo do tronco dessa árvore, o germe deve ser o fungo, né? Porque cogumelo, o fungo desse cogumelo chamado chaga penetra. E ele começa a crescer dentro do tronco dessa árvore, durante 5 a 10 anos. E ele suga todos os nutrientes dessa árvore. Quer dizer, o cogumelo começa realmente a parasitar essa árvore. E ao fim do 10º ano, por exemplo, de crescimento dentro do tronco dessa árvore, esse cogumelo se exterioriza. Dá uma olhadinha na próxima foto. Dessa forma, parece um couve-flor, né? Uma vegetação em forma de couve-flor, só que a cor bem preta, né? E então essa parte é exteriorizada, o cogumelo chaga, e ele continua, esse cogumelo continua parasitando essa árvore por mais 10 a 20 anos, até que a bétula morra. Agora, esse parasitismo nem sempre acontece, porque se a bétula, a árvore, tiver uma boa imunidade, ele diz que combate, ele resiste, né? E não deixa esse cogumelo crescer no seu interior. Mas quando a bétula não tem uma boa imunidade, então esse parasitismo acaba acontecendo, que em última instância leva à morte. Quando o missionário me explicou isso, eu não pude deixar de me lembrar dessa passagem que eu acabei de ler para vocês hoje, Ezequiel, o muro caiado. É branco por fora, mas é preto por dentro, está apodrecido por dentro. É que nem essa bétula, branca, bonita por fora, mas no fundo, no interior, ele estava morrendo, ela estava morrendo pouco a pouco, porque o cogumelo deixou o parasita dominar seu interior. Por isso eu digo, as tentações existem, assim como germes flutuando no ar, tentações estão espalhadas por toda parte. Mas isso não significa que você vá cair necessariamente nessas tentações. Você tem poder para resistir, desde que você tenha a sua imunidade. Tenha um bom muro, firme, sólido. Então, como é que nós poderemos manter uma boa imunidade? Como é que nós podemos manter um muro restaurado, firme, sólido? Primeira coisa a fazer é reconhecer o que prejudica a nossa imunidade. O que é que realmente faz com que nossa imunidade caia? Há muitos fatores, mas eu gostaria de citar hoje apenas um. É a cobiça, A cobiça, quando entra em nosso corpo, em nossa mente, nosso interior, a cobiça diminui a nossa imunidade espiritual. Primeira carta a João, capítulo 2, 16, diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Eu quero ressaltar principalmente a cobiça dos olhos, porque eu percebo que as coisas ruins, as tentações, geralmente entram pelos nossos olhos biológicos. E essas cobiças, uma vez que entram pelos nossos olhos biológicos, acabam prejudicando a visão dos olhos do nosso coração. E a imunidade tem tudo a ver com os olhos do nosso coração. Porque coisas ruins e coisas boas entram pelos nossos olhos e afetam nossos olhos do coração. Não é à toa que Jesus diz, no livro de Mateus, capítulo 6, 22, por favor, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Em outras palavras, se os olhos do seu coração forem bons, todo o seu interior estará forte, firme, saudável, sólido. Algum sábio diz, nós somos o que nós comemos. Eu digo, nós somos também o que nós olhamos. Seus olhos
olhos do seu coração precisam estar bons, com uma boa acuidade visual, para que nós não caiamos em tentações e que nós sejamos vitoriosos. Por que a visão é tão importante? Irmãos, dizem que quanto mais veloz um animal, maior é o tamanho dos seus olhos em relação ao tamanho da cabeça e o tamanho do seu corpo. Quanto mais veloz um animal, maior é a sua acuidade visual, em outras palavras. Guepardo, por exemplo, ele corre, ele é muito veloz. E você pode verificar, ele tem olhos grandes. Entre aves, nós temos o falcão. Falcão, em comparação ao tamanho da sua cabeça, tem olhos grandes, tem uma boa visão. Porque o falcão, quando ele desce, ele consegue atingir, segundo os cientistas, até 320 km por hora. Ele literalmente rasga os ares. E por que é tão importante para eles ter uma boa visão? Primeiro, para poder, olhar a presa, a caça. Não deixar a caça escapar, porque ele vai seguindo em direção à caça e você não pode perdê-la. Então, precisa de uma boa vista. Então, é a parte ofensiva. Mas existe outra parte, que é a parte defensiva. O animal veloz precisa ter uma boa vista para poder enxergar não a caça somente, mas obstáculos. Obstáculos que poderiam eventualmente aparecer diante dele. Imagina um guepardo correndo, de repente uma árvore gigante na frente, uma pedra grande. Ele precisa se desviar desses obstáculos. Falcão, imagina na sua descida, se de repente aparece um obstáculo na frente, ele precisa enxergar bem para poder se desviar. Então é a parte defensiva da vista. Irmãos, você precisa ter uma boa vista, uma boa visão. Seus olhos do seu coração, precisam ter uma boa acuidade visual para justamente ter esse senso de discernimento, para reconhecer obstáculos, para reconhecer as tentações, para poder se desviar delas ou deles. Por isso é interessante e é importante que você mantenha uma boa visão espiritual. Que os olhos do seu coração estejam bons, sejam bons. As mulheres fazem sanga pro susur, Hoje em dia até os homens fazem, para aumentar o tamanho dos olhos, para enxergar melhor, talvez. Os idosos também têm problema da queda da pálpebra superior, então eles fazem uma cirurgia plástica, Então, é bom fazer isso, é bom. Mas também é importante a gente fazer uma cirurgia plástica nos olhos do nosso coração, aumentar, para ver melhor. Também é importante o que olhar com seus olhos. Porque há coisas neste mundo que quanto mais você olhar para elas, a sua visão piora. Pode até cegar. Se você fica lá dia inteiro, todo dia, olhando para imagens profanas, mundanas, seculares, essas imagens cegam seu olho. Se você fica olhando o dia inteiro, dias e dias, só dinheiro, 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 bens materiais, dinheiro cega seus olhos. Olhos do seu coração, claro. Se você só olha para o poder, poder cega seus olhos, os olhos do seu coração. Nem toda luz é benéfica à sua vista. Há muita luz prejudicial aos olhos do seu coração.
que nem Medusa da mitologia grega. Olhou, você vira pedra. A Medusa neste mundo, que quanto mais você olhar, você se transforma em uma pedra. Então, como nós podemos melhorar a visão? Como nós podemos melhorar a vista do nosso ser interior? Finalizar o sermão desta manhã, dando essa recomendação para vocês. Por favor, Efésios, vocês podem procurar na sua Bíblia, nós vamos ler junto, Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19. Ouça o que o apóstolo Paulo falou, buscou, intercedeu em benefício dos crentes que viviam na cidade de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte: oro, eu busco, eu intercedo por vocês também para que os olhos do coração de vocês, ele usou o termo clássico aqui, ele usou, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que seus olhos espirituais, sejam iluminados. Para quê? A fim de quê? A fim de que vocês conheçam a esperança, o verdadeiro sonho, a verdadeira esperança. Não é aquela esperança em vão, que você, quando chega no final da linha, você não encontra nada, é tudo vaidade, é miragem. Não, a verdadeira esperança, para que ele os chamou as riquezas da gloriosa herança. Não é riquezas que nós buscamos aqui na terra, mas são riquezas temporárias, riquezas momentâneas. Mas se você manter os olhos do seu coração iluminados, bons, firmes, você enxergará, você vai enxergar o quê? As verdadeiras riquezas que vêm que fazem parte da nossa esperança espiritual. E por fim, você vai reconhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o poder que vem de Deus, aquele poder que transforma as pessoas, e não aquele poder que aprisiona, manipula outras pessoas. Portanto, esses três elementos, são encontrados nessa passagem. Primeiramente, ele fala a respeito dos olhos do seu coração. Com os olhos do seu coração iluminados, você agora passará a olhar a verdadeira esperança, a verdadeira riqueza e o verdadeiro poder. E essa luz vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor Jesus Cristo. E que cada vez mais, quanto mais você olhar para essas bênçãos espirituais, mais seus olhos vão ficar iluminados. E com esses olhos do seu coração iluminados, que nós vamos passar a usufruir dessas bênçãos espirituais. Eu quero resumir da seguinte forma: o cogumelo chaga penetra na bétula com baixa imunidade. Tentações penetram em nossos corações. Se você não tiver uma boa imunidade, você vai cair nelas. É importante nós fortalecermos nossa imunidade. É importante você instaurar o muro, tapar de verdade as brechas, consertar, endireitar seu muro, seu ser interior. Precisa mudar o foco dos seus olhos. Se você até hoje olhava para o mundo das coisas que cegavam seus olhos espirituais, está na hora de você mudar a direção e olhar para as bênçãos espirituais. Olhar para o Deus, olhar para coisas sagradas, olhar para a verdadeira esperança, o verdadeiro poder e as verdadeiras riquezas que Deus tanto quer que nós aproveitemos. Curve a sua cabeça, irmão. Cuidado com as coisas que você olha todo dia. Porque, como eu falei, nosso muro é formado pelas coisas que nós olhamos. Portanto, Pai, nos dê força, coragem,
para que nós possamos realmente, com os olhos do nosso coração iluminados, possamos olhar para o Senhor, para coisas boas, para coisas sagradas, para coisas espirituais que são eternas, Pai. E que essa palavra tome sua forma e que venha a ser executada, não apenas com os nossos pensamentos, mas por meio de nossos braços, nossos pés, com nossos corpos. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.